Sobrando aí. Esse silêncio na casa dos advogados, frente com essa disciplina. Estávamos terminando aí as questões que eu tinha passado. É isso? Qual que é a pergunta que a gente parou? Dando os lugares. Não pode, né? Porque alguma coisa grave? Qual que é a pergunta? Quais foram as principais características do romantismo? Quais foram as principais características do romantismo? Então, como nós vimos, o romantismo é um movimento cultural que surgiu na transição do século XVIII para o século XIX. Esse movimento cultural vai questionar os ideais do iluminismo. Para o iluminismo, a luz que deve guiar a humanidade é a luz da razão. Somente a razão pode nos conduzir ao progresso, somente a razão pode nos conduzir à liberdade. Os românticos vão dar destaque para os sentimentos. Muito mais do que um animal racional, o ser humano é também um animal sentimental. Muito mais do que ser guiado pela razão, o ser humano tem que se deixar guiar também pelo coração. Inclusive, no aspecto religioso, os românticos vão dizer, por exemplo, que Deus não fala a linguagem da razão, mas Deus fala a língua do coração. Então Deus se comunica com a gente através dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Isso leva a um subjetivismo, que é uma das características do romantismo. O que é subjetivismo? Subjetivismo vem de sujeito. Tudo de alguma forma depende do sujeito. Cada sujeito tem uma percepção particular e individual. A religião fala a linguagem dos sentimentos. E o sentimento principal que fundamenta a religião é o sentimento da fé. A fé é um sentimento, muito mais do que uma razão, do que um raciocínio lógico. Então é um sentimentalismo, porque valoriza os sentimentos. É um subjetivismo, porque vai destacar o papel do sujeito. O sujeito que percebe a realidade com seus sentimentos e emoções. O sentimento da religião que é importante, o sentimento da fé. O sentimento que é importante para os sujeitos, para os indivíduos, num estado, numa nação, é o nacionalismo. O que é o nacionalismo? Amor à pátria, à nação, né? E esse amor à pátria, esse amor à nação vai contribuir bastante com algo que vai ocorrer no início do século XX. As obras românticas, os autores românticos incentivaram esse sentimento de nacionalismo, esse sentimento de amor à pátria, e colaboraram de forma significativa para que os jovens se alistassem nos exércitos e no início do século XX se integrassem aquilo que foi conhecido como o quê? Que ocorreu entre 1914 e 1918. Era a Guerra Mundial, né? Então os jovens iam ali para a guerra inspirados em obras de vários escritores que incentivavam esse amor à pátria.
Inclusive é um sentimento que é utilizado até hoje, né? A galera nacionalista, patriótica, isso é conhecido também como patriotismo. Então o romantismo ele destaca os sentimentos, por isso o sentimentalismo, o amor à pátria, o nacionalismo, o fideísmo, né, porque vai destacar a fé como um sentimento muito importante, o naturalismo aqui como um amor à natureza, depois esse amor à natureza vai dar origem também aos primeiros movimentos ecológicos que buscam preservar a natureza. Então, são algumas das características aí do romantismo, beleza? Sentimentalismo, nacionalismo, naturalismo, amor à natureza, nacionalismo, amor à pátria, fideísmo, Deus fala a linguagem do coração e comunica com a gente através da fé, das emoções, tudo depende do sujeito, do subjetivismo, do fideísmo. Essas são as principais características, os principais destaques aí do movimento romântico. Próxima questão. Dois filósofos principais são considerados precursores do romantismo. O primeiro deles é Pascal. Inclusive Pascal tem uma frase muito famosa. Ele era um racionalista, mas crítico do racionalismo. Para ele, a razão não pode explicar todas as coisas. A frase é: o coração tem razões que a própria razão desconhece. O que ele estava querendo dizer com essa frase? Que nem tudo pode ser explicado pela razão. Então, de alguma forma, já era um pré-romântico por destacar a lógica dos sentimentos. Os sentimentos funcionam numa lógica diferente da razão. Por exemplo, por que a gente se apaixona por quem a gente se apaixona? Tem alguma lógica ou alguma razão? Aparentemente não, né? Porque se você escolhe por quem você se apaixona, você está de alguma forma usando a razão. Porque aí você faz a escolha de forma deliberada e de acordo com algum cálculo. As pessoas interesseiras, elas funcionam assim. Elas agem mais pela razão. Então eu vou me relacionar com aquela pessoa por quê? Porque ela tem coisas que podem me proporcionar algo que eu almejo, que eu desejo, que eu aspiro. Eu faço um cálculo, né? Eu me relaciono com alguém só se eu tiver algum tipo de vantagem. E a lógica dos sentimentos, das paixões, do próprio coração, ela funciona de forma completamente arbitrária, totalmente diferente do modo de funcionamento racional, porque não há um cálculo. De repente, quando você percebe, você já está envolvido no sentimento por alguma pessoa. Então, por isso que Pascal é considerado já um pré-romântico, porque ele vai ser um crítico da razão. Nem tudo pode ser explicado pela razão. Principalmente o quê? A lógica dos sentimentos. Apesar de que hoje há buscas e tentativas de explicar a lógica dos nossos sentimentos. Inclusive, alguns estudiosos dizem que nós nos apaixonamos justamente quando identificamos alguém que vai nos fazer sofrer. Essa é a lógica do sentimento.
Existe uma espécie de radar no nosso cérebro. E esse radar, quando ele detecta alguém que não vai querer nada com você ou que vai ferrar com a sua vida, você se apaixona. Essa é a lógica. A paixão existe única e exclusivamente para fazer a gente se lascar, se ferrar. E aí tem tudo a ver também com a paixão em grego, né? Paixão em grego é pathos. O que é pathos em grego? É uma doença que causa dor e sofrimento. Por isso, patologia. O que é patologia? Patologia é estudo. Pato, doença, né? Patologia é o estudo das doenças. A paixão é uma doença que causa dor e sofrimento. E por isso a paixão é diferente de amor. Se dói, se faz você sofrer, se tira a sua paz, a sua tranquilidade, não é amor, é paixão. Paixão traz paz. O amor traz paz, né? O amor, em vez de fazer você adoecer, te cura, te liberta. Em vez de te escravizar. A paixão, ela te escraviza, porque a paixão ela se torna um vício. Todo vício te mantém cativo. Então, por isso Pascal é considerado um pré-romântico, porque ele destacava os sentimentos. Inclusive o sentimento que a gente viu ali, que é o sentimento da fé. Tem a famosa aposta de Pascal. Qual que foi a aposta de Pascal? Vocês lembram? Segundo Pascal, devemos apostar que Deus existe. Porque há 4 possibilidades. Se você apostar que Deus não existe e Ele existir, você está ferrado. Então você já tem prejuízo nisso. Se você apostar que Deus não existe e Deus não existir, não vai ter nem como você descobrir que você tinha razão na sua aposta. Porque morreu, acabou. Então nessa aqui, você não ganha nem perde nada. Se você apostar que Deus existe e Ele não existir, não vai ter nem como também você se arrepender de ter apostado que Deus existia, porque morreu, acabou, então você não tem prejuízo nem ganho nenhum. Agora, se você apostar que Deus existe e Ele existir, você está feito, você ganhou o céu, você vai ter a vida eterna. Então, das 4 apostas possíveis, só uma você pode ter algum tipo de vantagem, é apostando que Deus existe. Se você apostar que não existe e Ele existir, você ferrou. Aí você vai perder tudo. As outras 2 você não vai nem perder nem. Muito pelo contrário, como diz a Dilma Rousseff, né? Ninguém vai ganhar nem perder. Na verdade é todo mundo. Então essa é a famosa aposta de Pascal. Por isso, entre as 4 possibilidades, a única que você pode ter algum tipo de vantagem é você apostar que Deus existe. Porque se Ele existir, você ganha o céu, você ganha a salvação eterna. As outras, ou você não ganha nada, ou você perde tudo. Outro filósofo pré-romântico é o Rousseau. Por que o Rousseau é um pré-romântico? Porque ele também destacava a questão dos sentimentos. Rousseau dizia que os indivíduos nascem bons, a sociedade que os corrompe.
Ele tinha uma visão romântica da natureza humana. Isso é conhecido como a teoria do bom selvagem. Então o homem nasce bom, a sociedade o corrompe. O homem nasce livre, a sociedade o escraviza. Uma visão que depois vai influenciar autores românticos, como José de Alencar. Vocês já ouviram falar alguma coisa do José de Alencar em literatura? É? Qual obra do José de Alencar vocês conhecem? Iracema, né? Exatamente. A obra Iracema mostra uma visão do bom selvagem. Iracema ali como um ideal, um índio ideal. Um índio que era puro, um índio que era, de alguma forma, bondoso por natureza. E aí chega o europeu o corrompendo, né? É uma visão romântica dos selvagens. Por isso influencia autores românticos, como José de Alencar. Próxima questão. Então, por hoje é isso aí, galera.